Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Jesus é bom e tem nos dado mais uma oportunidade de estar na casa de Deus, adorando o seu santo nome. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. E por que não dizer a nossa diretoria por mais uma vez lembrar da gente para estar falando a palavra do Senhor. Agradecemos a Deus. O pastor Wellington Macário, Deus colocou no coração dele fazer uma conferência, acerca da reforma protestante, que foi agora no dia 31 de outubro, último dia do mês passado, celebrados 506 anos da reforma protestante. E então ele nos pediu para estar falando sobre 3 pilares da reforma, são 5 no total, mas ele nos pediu para iniciarmos esse trabalho. Parece que terá uma segunda parte, e a gente vai falar hoje sobre 3 pilares da reforma, que é somente as Escrituras, somente o Cristo e somente pela graça. E vamos estar vendo o que Deus tem para nós nesta noite. Celebrar 506 anos da reforma é algo maravilhoso, queridos, pois que o nosso Deus é que comanda a história, toda a história da humanidade. E a reforma se deu no século XVI, a reforma protestante, 1517, o ano da reforma, 31 de outubro de 1517. Porém, esse movimento de reforma começou bem antes, lá no século XII, século XIII, da nossa era cristã. Os pré-reformadores já vinham lutando contra a instituição chamada de igreja, e que era detentora das verdades bíblicas, pois que quem queria conhecer a Bíblia, necessário era entrar em um seminário, por que não dizer a um mosteiro, para se inteirar da Bíblia Sagrada, que era em latim. Nem todo mundo tinha essas informações, tinha essa condição de cursar, teologia e aprender o que a Bíblia ensina. E a maioria deles que entravam para o seminário continuaram fiéis aos votos que fizera a igreja e ensinando o que a igreja mandava pregar. Vez por outra, o Senhor Deus tocava em alguém, e esse alguém era um ponto fora da curva, porque esse alguém levantava com uma voz profética e se voltava para a Bíblia Sagrada, e o próprio Deus inspirava esses homens a pregar as verdades bíblicas, mesmo contrariando a igreja da época. Então, já no século XII, século XIII, nós temos no país da Inglaterra, também na França, muitos pré-reformadores sendo levantados por Deus para pregar o evangelho genuíno como deveria ser pregado, mas pela instituição estava sendo deturpado a seu bel prazer, e o enriquecimento da igreja trouxe malefícios para ela. E então esses pré-reformadores, queridos, dentre eles nós destacamos John Wycliffe na Inglaterra, que foi um homem chamado por Deus, traduziu a Bíblia para o inglês, colocou a Bíblia na mão do povo, e ele muito ensinou a palavra de Deus. Não obstante ser martirizado, ser queimado vivo e excomungado também, tirado de comunhão da igreja, mas permaneceu fiel a Deus. No ano de 1384, salvo engano, Deus também levantou na França um homem. Era um local
conhecido como Bavária, né? Mas um homem de Deus chamado John Hus, também sacerdote católico, mas que foi tocado pelo Espírito de Deus e começou a ensinar as verdades bíblicas, contrariando os desejos da igreja. E esse John Hus, ele também pagou com a sua própria vida, pois que ele foi queimado em uma fogueira em praça pública. Mas quando esse John Hus estava sendo queimado, ele dissera em voz profética: hoje vocês matam um ganso, mas amanhã nascerá um cisne que vocês não poderão matar. E justamente 100 anos após a morte de John Hus, nasce Martinho Lutero. Um menino que nasceu em um lar muito pobre, os pais trabalhadores, mas que crescera numa família piedosa, aprendendo, né, de maneira distorcida a Bíblia Sagrada, naquela missa que ninguém entendia nada, mas ele teve um chamado especial de Deus. E esse chamado se deu numa noite, ele ainda adolescente, entrando na juventude e já cursando uma faculdade de direito, em uma noite de muita tempestade, que ele regressava ao seu lar, ele ainda muito católico, e a tempestade de raios, ele com muito medo de morrer, ele fez um voto a uma santa, Santana, dizendo a ela que se ela o livrasse daquela tempestade de raios, ele iria para o mosteiro, ele iria estudar e ele entregaria a sua vida ao Senhor. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu chegar em casa e ele cumprir esse voto, vai para o seminário, porque era propósito de Deus, né? Levá-lo para o seminário, para ele conhecer a Bíblia Sagrada como ela é. E então, após entrar nesse seminário, estudar, Deus começa a incomodar aquele sacerdote católico com as verdades bíblicas, e ele, percebendo que a igreja a qual ele pertencia havia se afastado muito da palavra de Deus, ele começa nas missas que ele presidia, ensinar a palavra de maneira exata. E o texto que mexeu muito na vida de Lutero, e os irmãos sabem, conhecem a história, é o texto da carta aos Romanos. Esta carta, ela foi talvez a mais estudada no período da Reforma, a mais lida, a mais pesquisada. E Lutero, quando se deparou com o capítulo 1 e o versículo 17 desta carta, que eu chamo a igreja para abrir e nós relembrarmos este texto bíblico, ele ficou inculcado, como se diz, e a palavra o incomodara muito, porque ele leu esse texto bíblico, capítulo 1 da carta aos Romanos, versículo 17, porque, vamos ler o 16 para ficar mais completo, né? E assim, tomarmos por base da nossa meditação. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E quando Lutero lê este texto bíblico, ele passa a entender pelo Espírito de Deus, que já não é mais pelas obras que o homem e a mulher é salvo, senão pela fé. O homem deve viver pela fé em Deus, e através da fé ser salvo. Não é mais através de sacrifícios humanos, não é mais através de penitências que deviam ser pagas,
não era mais através de indulgências que a igreja usava desse artifício para encher os seus cofres, para abastecer os seus cofres. E quando Lutero lê isso, a história nos conta que na região de Lutero foi enviado alguém a mando do Papa para recolher e vender justamente as indulgências e assim fazer uma grande arrecadação naquela região de Lutero. Mas ele nega a aceitar esse homem, a ouvir a mensagem desse homem, e Lutero começa a ensinar que não é necessário mais pagar para a salvação de ninguém, porque a fé é quem salva, a fé é que transforma o homem, e não há obra nenhuma que o homem possa fazer para ser salvo. É interessante, queridos, que a palavra de Deus nos deixa com exatidão isso. Nós não praticamos obras para sermos salvos, nós praticamos boas obras porque já fomos salvos. É resultado da salvação as boas obras. As boas obras não é um meio para ser salvo, não, ela é resultado na vida daquele que já foi salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. E então Lutero, convertido ao Evangelho de Nosso Senhor, ele é convidado até Roma para se explicar por que ensinar na missa em alemão e não no latim, como era o procedimento correto, o mandamento da igreja. Mas ele vai, não temendo, ainda que tudo e todos estivessem contra ele, mas ele dizia consigo mesmo: se Deus estiver comigo, comigo está a maioria, porque com Deus nós vencemos qualquer batalha. E encarando aquele tribunal, ele não se refez da sua fala, continuou firme, e Deus tinha um propósito naquilo. Ao regressar para a Alemanha, seu país de origem, voltando de Roma, ele sofre um atentado. Na verdade ele seria morto, seria apanhado e morto, mas como Lutero era muito influente na Alemanha, tinha amigos influentes na Alemanha, eles forjam um sequestro para Lutero, mas aquilo era providência de Deus para preservá-lo em vida, e agora Lutero é escondido dentro de um mosteiro, e ele ali pode terminar a tradução da Bíblia para o alemão. Então assim começa as verdades bíblicas chegar às mãos dos alemãos, os nossos primeiros irmãos, vamos dizer assim, a receber as instruções e, por que não dizer, a Bíblia Sagrada. A reforma só teve o êxito, queridos, que teve, porque poucos anos antes foi inventado a imprensa. 1454, Gutenberg inventou a imprensa, criou, a imprensa, e então a Bíblia pôde ser impressa, não era mais copiada, mas ela era impressa em larga escala e distribuída na mão do povo, e o povo passou a entender e compreender que as Escrituras, ela é suficiente para a salvação do perdido. Hoje você tem a sua Bíblia aí em português, na sua língua, você pode ler. Graças a Deus que usou aquele nosso irmão chamado Martinho Lutero para fazer a primeira tradução da Bíblia para o alemão, e demais irmãos foram usados pós-reforma, e hoje nós temos a Bíblia em nossa língua e podemos entender a verdade e a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode adorar ao Senhor por isso? Aliás, a preservação da Bíblia até nossos dias, queridos, é um milagre, é um milagre. Quantas vezes, pastor Irineu, ao longo da história, se tentou acabar com esse livro. Teve ocasião que se queimou vários e vários, milhares e milhares de exemplares da Bíblia Sagrada, e tentou extinguir
este livro, mas o autor dessa palavra é quem a sustenta. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. E então, queridos, nós vamos falar sobre esse primeiro pilar, somente as Escrituras. Ainda que os pilares da reforma, amados, não foram cunhados por aqueles que fizeram a reforma, não foram eles que escreveram esses 5 pilares, foram estudantes posteriores à reforma, que resolveram sintetizar a ideia da reforma, o que a reforma pregava. A reforma, ela tem essa data comemorativa, 31 de outubro de 1517, porque foi neste dia que Lutero escreveu as suas 95 teses, ou seja, 95 itens, dos quais a igreja havia se afastado dos padrões bíblicos, e ele, ao escrever, ele coloca essas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg. E então, por ser o dia 31 de outubro, uma data celebrada na Alemanha, em que todos os fiéis se reuniam naquela paróquia, ele vai ali e fixa as suas 95 teses. E essas ideias da reforma, elas foram cunhadas por discípulos dos reformistas, e esses discípulos escreveram esse resumo da reforma em 5 partes. E então a primeira delas que vamos falar, somente as Escrituras. As Escrituras é suficiente para a salvação do perdido. Amém? Mas vale uma crítica para os nossos dias aqui. E é para nós pensarmos como igreja. Se a Bíblia é suficiente, por que então é necessário um regimento interno da igreja? Mas, queridos, nós temos, na verdade, uma duplicidade. A igreja, ela é tanto uma instituição religiosa, né, uma ONG, vamos dizer assim, sem fins lucrativos, como também é um organismo vivo. A igreja, organismo vivo, ela não precisa de mais nada a não ser a Bíblia Sagrada. Mas a igreja institucional, ela que tem esse CNPJ que nos fora divulgado, ela sim precisa de organização, e ela é organizada pelo estatuto e o regimento interno da igreja, que isso fique bem claro a todos nós. Mas a igreja, organismo vivo, esta igreja, queridos, que não depende da listagem no rol de membros da igreja instituição, esta igreja viva, que tem o seu nome arrolado no livro da vida, essa igreja está presente aqui nessa noite, e ela carece e precisa apenas das Escrituras, da exposição da preciosa palavra de Deus, e esse é o nosso objetivo de fazê-lo nesta noite. Palavra de Deus, a palavra é verbo, e João vai escrever o seu evangelho falando sobre o verbo. No princípio era o verbo, era a palavra estava lá no Gênesis, porque através da palavra, o haja, é que Deus criara todas as coisas, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é suficiente para as nossas vidas. Daqui a pouco vamos falar sobre ele, mas agora estamos falando da palavra que se fez carne. É interessante o evangelho de João, irmãos, porque ele começa da mesma forma que o Gênesis. Já prestaram atenção nisso? No princípio em Gênesis, são as primeiras palavras. No evangelho segundo João, no princípio. Por quê? Porque através de Jesus a terra, o planeta Terra, na verdade, os humanos, a humanidade em Cristo se torna nova criatura. Não é isso, pastor Juarez, que está escrito lá em 2 Coríntios
5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. João vai nos trazer esta ideia, queridos, em Cristo Jesus é recriado uma nova humanidade. Você só está aqui nesta noite porque você nasceu de novo na pessoa bendita de Jesus. Aquela criação antiga, aquela natureza antiga de Adão, ela foi deixada de lado. Hoje somos novas criaturas, oh glória, criados para glorificar o nome do Senhor. E através do Cristo, da sua palavra, nós somos vistos por Deus como se nunca tivéssemos cometido pecado, pastor Paulo. Isso é maravilhoso. Jesus, Deus o Pai, olha para nós com as lentes do Calvário, e olhando para nós com as lentes do Calvário, Ele nos vê como Adão antes da queda, aquela perfeita comunhão com os céus, aquela perfeita comunhão com o Pai das luzes, e Ele estar aqui nesta noite sondando os corações, pela sua palavra. Somente as Escrituras, somente a palavra. Queridos, a palavra de Deus é tão importante que diversas pessoas escreveram sobre elas. Aliás, nenhum presidente, talvez da nação mais importante desta terra, os Estados Unidos, não toma posse da presidência sem antes colocar a mão sobre este livro e fazer os juramentos. A palavra é base de tudo. A palavra é que te sustenta, meu querido. Você estar aqui nesta noite por causa da palavra de Deus. Somente as Escrituras na sua vida, ela é suficiente. Os reformistas falavam sobre isso, ensinavam sobre isso na reforma, somente as Escrituras. Caminhemos um pouco mais e falemos sobre somente o Cristo. Por que somente o Cristo? A igreja da época da reforma, ela dizia que não havia salvação fora da igreja. Aliás, trazia para si uma autoridade que ela já tinha perdido há muito tempo. Quando ela havia se afastado do evangelho, a igreja, a instituição da época, perdera essa autoridade, porque sabemos que o evangelho segundo Mateus escreveu, Jesus disse a Pedro: Pedro, eu digo a vocês, Pedro era ali o representante dos apóstolos, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir de agora, Pedro, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja, ela evocava essa autoridade para si, e dizia que não havia salvação sem estar na igreja, nessa instituição da época. E então os reformistas diziam: não, o Papa não é o substituto do Cristo e jamais será, porque o nosso Senhor é insubstituível. O papel que ele tinha que fazer só cabia a ele. Aliás, queridos, no reino de Deus não há nenhuma pessoa mais importante do que a outra. Aliás, Paulo nos ensinou isso. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Sabe por quê? A única cadeira especial do reino de Deus já foi ocupada, e nela está assentado o nosso supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, e os demais estamos todos no mesmo nível. Um dia estaremos frente a frente com o supremo pastor, ele vai nos receber. É somente o Cristo, querido, só ele tem todo o poder em suas mãos. Aliás, o reino de Deus se findará, ou melhor, se findará não, ele é infindável, né?
Mas vamos ler o que Paulo escreveu a 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número, esse texto não me estava no script aqui para citá-lo, mas me veio ao coração. 15:24 da primeira carta aos Coríntios. Olha quando virá o fim, irmãos, não do reino, o fim parcial, vamos dizer assim, né? Olha aí, 15:24 da primeira carta aos Coríntios. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. É Jesus quem vai devolver este reino ao Pai, mas só depois que todas as forças, as potestades houverem sido aniquiladas, então virá o fim. Fim de um tempo, de uma era, pois passaremos a eternidade. Isso será maravilhoso. Será maravilhoso quando ouvirmos aquela palavra: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que para vós está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia! Pois Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O corpo místico de Cristo que permeia esta terra, haverá um dia que ele será chamado pelo Supremo Pastor. Aleluia! Seremos um só rebanho, pertenceremos eternamente a um só pastor, o nosso Senhor. Oh, lugar maravilhoso! Somente o Cristo, é Ele quem salva o perdido pecador. E quando alguém, queridos, queria fazer mediação, ou aliás era nos ensinado, na época da reforma também, que havia diversos medianeiros, intercessores, alguém que poderia estar mediando a sua situação diante do Pai. Mas Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, e o versículo 5, e os reformadores, baseados nisso, mais uma vez eles afirmavam, olha o que está escrito: porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Oh glória! Ele está junto do Pai, e Ele intercede por nós. Se viermos a errar nesta caminhada, não vamos permanecer caídos, não. Jesus nos levanta para prosseguir. E João escreveu na sua carta dizendo: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, o Paracletos. Aleluia! Ele é o nosso intercessor. Possivelmente, ou talvez entrar alguém aqui nesta noite, que está se sentindo afastado do Evangelho, está distante, e está sentindo que com suas próprias forças não vai conseguir se colocar de pé. Eu te digo, não vai mesmo não. Mas o Paráclitos divino, o advogado intercessor, estar aqui nesta noite, para te colocar de pé diante de Deus novamente,
e te dá força para caminhar no santo evangelho de nosso Senhor Jesus. É pelo Cristo, é através do Cristo. Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, que é uma revelação tão profunda, queridos. Paulo escreve do capítulo 1 ao capítulo 11 muitas coisas, mas ao chegar ao capítulo 11, ele entra num mistério de revelação tão grande, que ele começa a tratar da igreja do Senhor e dos judeus. Os teólogos da Reforma, queridos, consideram a carta aos Romanos como que o Evangelho segundo Paulo. Alguns ousaram dizer que se a Bíblia fosse composta apenas da carta aos Romanos, era o suficiente para a nossa salvação e para o entendimento do todo o plano de Deus de salvação. Romanos é maravilhoso, mas no capítulo 11, Paulo começa a tratar acerca da igreja, acerca do povo de Israel que rejeitara o Messias, e ele fala, queridos, de uma profundidade tão grande, que a partir do versículo de número 35, ele vai parar de escrever as revelações e começa a adorar o Senhor, oh glória, e ele começa a exaltar o Senhor, no capítulo de número 11, aliás, versículo 33, olha aí, um hino da adoração. Até a Bíblia traz esse tema, e o tema não é texto bíblico, né? Foi colocado posteriormente, mas até o versículo 32, ele está escrevendo essa revelação, sobre o futuro de Israel, da igreja, como se dá, e aí ele entra num mistério tão grande de revelação, que ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Somente o Cristo em nossas vidas. Somente o Cristo, Ele é suficiente para nós. Por Jesus Cristo tudo, sem Ele nada. E Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas caminhemos mais, nós temos que falar sobre também o terceiro grande pilar da reforma protestante, chamado de graça. Somente a graça de Deus. Somente a graça. Ou se pudéssemos caminhar mais. Na verdade, cada sola dessa reforma é motivo de uma conferência, né? Né, irmão Vicente? Depois prepara os temas lá. Obrigado. Mas em se tratando da graça de Deus, queridos, esse atributo do coração de Deus, a graça, que significa o favor imerecido, nós entendemos, e estudando a Bíblia percebemos, até pelo texto de Tito 2,11, que a graça de Deus, o que diz lá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça manifestado, que maravilha, né? Porque a graça não é como a igreja ensinava no período da reforma, a graça como sendo a porta que trouxe o Salvador. Eles ensinavam isso, não.
Tito 2,11, se tivesse lido entenderiam, né? A graça manifestado e não manifestada, não era uma mulher, era um homem. A graça de Deus era um homem. Que homem era esse? Jesus Cristo, soberano e eterno Deus. A graça de Deus se manifestou, sim, com o Senhor Jesus. Aliás, ele marca a história em antes e depois da sua vinda, não é isso? Antes e depois de Cristo. Mas quando começamos a estudar sobre a graça de Deus, queridos, nós vamos ver ela como pano de fundo de toda a história. Sim, nós entendemos e compreendemos bem a doutrina, o ensinamento do dispensacionalismo, né? Que é ensinado em nossas igrejas, nas Assembleias de Deus, sobre os períodos dispensacionais, e tendo a graça como o sexto período, né? A graça de Deus. Mas a graça, ela está manifestada como um pano de fundo. Na verdade, quando você vê uma tela pintada por um grande pintor, ele usou ali um pano de fundo, né? Uma tela branca, vamos dizer, para fazer aquela maravilhosa pintura. Debaixo daquela pintura tem um pano de fundo. Isso é a graça que estava ali. Desde a criação de todas as coisas, a graça de Deus já estava lá. Foi pela graça que Ele criou todas as coisas. Foi pela graça que Ele colocou o homem lá no jardim. E não colocou o homem com o propósito de morrer, viu, queridos? O homem escolheu morrer, mas o homem era para ser eterno adorador a Deus. Aquela comunhão perfeita do Criador com a criatura duraria por toda a eternidade. Mas esse homem se ensoberbeceu, esse homem se tornou arrogante, esse homem perdeu a comunhão com Deus, dada a sua pretensão de se tornar semelhante ao Altíssimo. Mas lá na dispensação da inocência, a graça estava lá, e foi pela graça que Deus sacrificou aquele animal. E aos Hebreus vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o animal foi morto ainda no Éden, para dele ser tirado pele e coberto a nudez do homem. Era Deus providenciando algo provisório. A graça de Deus se manifestou lá, mas a graça de Deus se manifestou aqui, e ela está presente aqui nesta noite. Nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Ela é pano de fundo de toda a história. Na dispensação da inocência, na dispensação da consciência, a graça estava lá, perpetuando uma semente piedosa de Adão. Ainda quando Abel fora morto pelo seu irmão, o sangue de Abel clamava desde a terra, mas Deus deu outro filho a Adão, e este continuou, aleluia, perpetuando a graça de Deus nesta terra. E depois da dispensação da consciência, na dispensação do governo humano, a graça de Deus estava lá. Estava, irmão Luciano? Estava. A graça de Deus tocou na vida de Noé, e Noé fez aquela grande arca para a salvação de todo o que cresce. Aleluia. Queridos, cada prego, cada madeira que Noé cortava para fazer aquela embarcação, era uma mensagem profética de Noé dizendo: o dilúvio virá, escape pela sua vida. Cada culto que nós realizamos também tem essa perspectiva profética de dizer ao pecador: aceite a Jesus, a porta da arca está aberta, entre depressa,
porque como Deus fechara a porta da arca na época de Noé, Ele também vai fechar essa porta um dia. E essa igreja anuncia essa graça maravilhosa, que se há manifestado para salvar a todo o perdido. A graça de Deus estava lá. A dispensação patriarcal, a graça de Deus estava lá, como pano de fundo, e dizendo a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia! Aqui está a semente de Abraão nesta noite. Esta igreja peregrina e forasteira, que não tem esta terra como morada permanente, não, mas estamos como Abraão buscando uma cidade em que o artífice construtor é Deus. Essa peregrinação pode terminar ainda hoje com a manifestação de Jesus na eterna glória. Pode perdurar mais algumas horas, alguns dias, alguns anos. É a graça de Deus sobre nós que vai nos preservar até aquele grande dia. Na dispensação da lei, a graça de Deus estava lá. Estava, irmão Luciano? Sim, estava. Pois a graça de Deus chamara Noé, a graça de Deus estava ajudando aquele povo. E lá na lei nós vamos encontrar essa palavra graça, irmãos. Está na lei? Está, Êxodo, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 21. Capítulo 3, versículo 21, melhor dizendo: e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. Capítulo 3, versículo 21. Olha a graça de Deus lá. Estava com os israelitas, queridos, e os egípcios percebia, sentia que os judeus eram um povo diferente. Os judeus eram um povo diferente. A semente de Abraão será preservada, porque Deus ainda vai voltar a tratar com aquele povo. Dispensação da lei, lá estava a graça de Deus. A graça de Deus fez maravilhas durante todo aquele período, levantando uma nação, levantando reis para governar aquela nação, levantando profetas para exortar aquela nação, levantando sacerdotes para interceder em prol daquela nação, até que chegasse a plenitude dos tempos, como Paulo escreve aos Gálatas. E aí a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus veio estar presente literalmente entre os judeus, e sem compreender, eles pegam a graça que se manifestou e prega ela em uma cruz. Mas Jesus estava disposto a morrer, a enfrentar aquela cruz. Ele sabia, queridos, que aquele sacrifício resultaria numa multidão de salvos para a glória do nome do Senhor. E quem escreveu o hino da harpa cristã foi muito feliz, 509, quando ele diz: tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia,
Os que foram alcançados pela graça de Deus, levante a sua mão nessa noite, para glorificar o nome do Senhor. Oh, graça maravilhosa! Oh, graça salvadora! Aleluia! Esta graça preservou os apóstolos, os discípulos em meio ao sofrimento e às perseguições do Império Romano. Esta graça preservou fiéis na idade chamada Idade das Trevas. Preservou fiéis homens e mulheres que sofriam, que padeciam, mas permaneciam na graça do Senhor. Esta graça envolveu crentes ao longo dos séculos. Esta graça, queridos, se manifestou salvadora, e ao longo de todos os tempos, Deus teve a sua igreja fiel nesta terra. Uma igreja que não se vendia, uma igreja que permanecia sofrendo, padecendo, mas o Espírito de Deus renovava os crentes com a sua presença maravilhosa. Atravessou os séculos, atravessou os tempos, a graça de Deus, para encerrarmos, ela alcançou homens como Daniel Berg e Gunnar Vingre, que vieram cheios do Espírito Santo. E a escola dominical está maravilhosa, a lição desse trimestre, falando da obra missionária. Eu disse isso no encerramento lá no Menezes, domingo passado. Qual igreja ou qual instituição mantinham os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre que vieram para o Brasil? Quem mantinham eles? Eles foram enviados por quem? Enviados foram pela Igreja Batista Americana. Mas quem sustentavam eles? A graça salvadora do nosso Deus, o próprio Deus. E nós tivemos lá, né, pastor Alcides, em Belém do Pará. Viemos lá a Mangueira, a primeira refeição dos missionários foi chupar mangas aqui em solo brasileiro. Vieram, pastor Juarez, com a cara e com a coragem, vamos dizer assim, sustentados pelo próprio Deus. E terça-feira passada nós ouvimos uma mensagem aqui que nos disse isso. Pode faltar a provisão, mas não pode faltar o provedor de todas as coisas. Aleluia! Não sabiam aqueles missionários que no caminho deles aguardavam muito sofrimento. Malária algumas vezes eles pegaram, mas Deus estava presente na vida deles. E aqui está o fruto daquela grande obra missionária, as Assembleias de Deus plantadas aqui em Lagoinha. Sabe por quê? Aleluia! Aleluia! Porque a graça de Deus é maravilhosa, queridos. Para encerrarmos, 205 da harpa, não tem hino melhor para cantarmos nessa noite. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Vamos ficar em pé, todos nós, louvarmos o nosso Senhor, que manifestou essa graça maravilhosa a todos nós. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Terceira estrofe, mais alta que as nuvens celestes, mais fundas que o profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nós podemos se parte desta graça, graça de Deus.
aqui. Basta a graça de Deus. A graça eu achei em Jesus. Vamos à quarta estrofe, um pouco mais baixo. A graça de Deus hoje prova. Ela está provando. Tu que vives na perdição. Tem algum perdido aqui nessa noite? A graça quer encontrá-lo para te salvar e te renovar, e também limpar o teu coração. Nós queremos perguntar se nesta noite tem alguém para aceitar Jesus. Levante a sua mão e venha aqui à frente. A graça de Deus se manifestou salvadora, e Ele quer te salvar nesta noite. Tem alguém para aceitar Jesus? A quarta estrofe de novo, vamos. A graça de Deus hoje. Talvez você está no seu local de trabalho e conectado neste culto quer aceitar Jesus como seu Salvador. Não deixe para amanhã, aceite-o no dia de hoje, pois a graça vai limpar o teu coração. A graça de Deus vai te purificar. Amém. Basta a graça de Deus, Jesus. Aleluia. Quantos encontraram a graça na pessoa bendita do Senhor Jesus? Somente a graça de Deus. Pai querido, faz-nos sentirmos a tua graça mais uma vez nesta noite. Renova crentes aqui nesta noite com o teu Espírito, pois a tua graça está agindo aqui, ó Pai. Ajude-nos a caminhar até o dia da tua vinda, guardados pela tua graça, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas.